Eu prometo te amar, ela suplicou, mas ninguém imaginava que aquele momento transformaria tudo em paixão verdadeira. De onde você está assistindo essa história? Se inscreve no canal e deixa o like, porque o que aconteceu naquela noite vai mexer com o seu coração. As palavras tremiam nos lábios de Luísa, como folhas arrastadas pela brisa que subia do mar da Bahia. Eu prometo te amar. E sua voz se quebrou antes de completar a frase. As lágrimas desciam por seu rosto perfeitamente maquiado, traçando sulcos de rímel que desenhavam constelações de dor sobre sua pele morena. O salão de festas do Hotel Vila Bahia havia se esvaziado há poucos minutos, mas para ela, aquelas paredes de azulejos portugueses e candelabros coloniais bem poderiam ter sido os muros de uma prisão. Só restavam eles dois sob o lustre de cristal que pendia do teto, como uma lágrima gigante congelada no tempo. Milhares de pequenos arco-íris dançavam sobre as superfícies polidas, zombando da escuridão que se apoderava do coração de Luísa. Gabriel Andrade Cavalcante a observava de cima, sua figura imponente recortada contra a luz tênue das velas que ainda ardiam nos cantos do salão. Seus olhos castanhos, aqueles mesmos olhos que meses atrás a haviam olhado com uma calidez que ela jamais acreditou merecer, agora pareciam dois fragmentos de pedra baiana, frios e impenetráveis. Levante-se, Luísa, disse ele com uma frieza que cortava mais que qualquer faca. Isso é desnecessário. Mas ela não se levantou. O vestido de seda azul que havia confeccionado com suas próprias mãos se estendia ao seu redor como pétalas murchas de uma flor que algum dia foi bela. Cada ponto daquele vestido continha uma esperança, cada bordado, um sonho secreto. Agora, tudo aquilo jazia amassado contra o chão de tábuas antigas, tão pisoteado quanto sua dignidade. Gabriel, por favor. Sua voz era apenas um sussurro. Eu sei que você sente algo. Vi nos seus olhos quando dançamos. Senti no jeito que você me segurava. Ele apertou o maxilar. Um músculo se tensionou em sua bochecha, o único sinal de que algo se mexia sob aquela máscara de pedra que havia construído durante anos. Mas quando falou, seu tom não deixou espaço para esperança. O que você sentiu foi uma fantasia, uma ilusão conveniente que você mesma criou. Gabriel girou sobre os calcanhares, o eco de seus sapatos italianos ressoando contra as paredes como tiros que atravessavam o peito de Luísa um após outro. Cada passo o afastava mais. Cada segundo ampliava o abismo entre eles. Ela permaneceu ali de joelhos, vendo como a silhueta do homem que amava desaparecia pela escadaria principal. O aroma de sua colônia, uma mistura de cedro e especiarias que se havia tornado o cheiro da felicidade para ela, se dissipava lentamente, substituído pelo perfume murcho dos arranjos florais que ela mesma havia projetado para aquela noite. As flores de hibisco vermelho, símbolo da paixão baiana, já começavam a se inclinar em seus vasos de prata, como se soubessem, como se a própria natureza se rendesse diante da tragédia que acabava de presenciar. Um soluço escapou da garganta de Luísa, reverberando no salão vazio até se perder entre as colunas de madeira nobre. Ela levou uma mão ao peito, exatamente onde o coração batia com uma violência dolorosa, como se quisesse escapar da gaiola de costelas que o aprisionava. Ninguém em toda Salvador, ninguém em toda a Bahia, poderia ter imaginado que em exatamente 12 horas, aquele mesmo homem que acabava de destroçá-la com sua indiferença estaria de pé em frente ao seu humilde apartamento no Pelourinho, com o orgulho feito em cacos e o coração finalmente irremediavelmente aberto. Mas isso Luísa não sabia. Ainda não. O único que sabia, enquanto as lágrimas continuavam caindo e a noite baiana se fechava como um punho sobre a cidade, era que havia apostado tudo o que tinha e havia perdido. 6 meses antes, o mundo de Luísa Moreno da Silva era pequeno, mas infinitamente bonito. Seu ateliê ocupava o térreo de um casarão colonial do século XVIII no coração do Pelourinho, aquele labirinto de ladeiras de pedra-sabão e casarios coloridos que constituía a alma mais antiga de Salvador. As paredes pintadas de amarelo refletiam o sol baiano com uma intensidade quase cegadora durante as tardes de verão, e as sacadas de ferro batido transbordavam de begônias vermelhas,
que competiam por espaço com os vasos de manjericão. A placa sobre a porta, pintada à mão pelo velho mestre Bento, o artesão da Rua do Carmo, dizia simplesmente: Criações Luísa. Nada ostentoso, nada pretensioso. Apenas a verdade. Aquela manhã de março, Luísa havia chegado ao ateliê antes do amanhecer, como era seu costume. Havia algo quase sagrado naquelas horas prévias ao despertar do bairro, quando apenas os gatos de rua e o eventual entregador de pão quebrava o silêncio das ladeiras de pedra. Acendeu a luminária de trabalho, aquela relíquia de latão que havia pertencido à sua mãe, e observou o vestido pela metade que pendia do manequim junto à janela. Era uma encomenda modesta, um vestido para a filha do padeiro que faria seu baile de debutante. Tecido de chita branca sobre fundo vermelho, babados que caíam em cascata perfeita, um decote discreto, mas favorecedor. Seus dedos percorreram o tecido com a familiaridade de quem leva toda uma vida falando um idioma secreto. O toque da tela lhe contava histórias, onde precisava de mais tensão, onde tinha que soltar, que pontos pediam para ser reforçados. Bom dia, minha linda, murmurou ao vestido, como se fosse uma criatura viva. Hoje eu te termino. Hoje você vai ficar perfeita. Luísa sempre teve 3 qualidades que a definiam com a precisão de um retrato. A primeira era sua habilidade extraordinária para transformar tecidos comuns em obras de arte. Não havia estudado em nenhuma faculdade de moda, não tinha diploma pendurado nas paredes de seu ateliê. Tudo o que sabia, havia aprendido desmanchando roupas velhas e remontando-as, observando como a luz caía sobre os tecidos, escutando os sussurros secretos que cada fibra continha. A segunda era uma generosidade quase ingênua que a levava a ajudar a todos ao seu redor, mesmo quando mal tinha para si mesma. Havia perdido a conta das vezes que havia baixado um preço porque via que a cliente precisava, ou que havia trabalhado noites inteiras para entregar um vestido de noiva a tempo, porque a mãe da noiva havia adoecido e tudo havia se atrasado. A terceira, e talvez a mais problemática, era uma teimosia inabalável que a mantinha de pé quando a vida insistia em derrubá-la. Uma teimosia que alguns chamariam de orgulho baiano, mas que Luísa preferia considerar simplesmente sobrevivência. Enquanto preparava o café com leite que seria seu único café da manhã, sua mente vagou inevitavelmente em direção ao passado, para aquela casa na cidade de Cachoeira, a 100 quilômetros de Salvador, onde havia crescido sob o teto da tia Conceição. Seus pais haviam morrido num acidente quando ela tinha apenas 5 anos, um caminhão-tanque, uma curva mal sinalizada, uma noite de chuva torrencial. Luísa não se lembrava do acidente, nem sequer se lembrava dos pais com clareza, só guardava fragmentos, o cheiro de alfazema do avental de sua mãe, a risada grave de seu pai, a sensação de segurança que nunca mais voltaria a experimentar. Tia Conceição era a irmã mais nova de sua mãe, uma mulher seca como a terra em agosto, que havia aceitado criá-la mais por obrigação social do que por amor. Naquela cidade onde todos conheciam os segredos de todos, abandonar a órfã teria sido um escândalo imperdoável. Você é um peso, lhe dizia Conceição quando Luísa derramava o leite ou não terminava as tarefas da escola. Um fardo que não mereço. Sua mãe sempre foi a favorita, a bonita, a talentosa, e olha o que ela me deixou. Luísa aprendeu cedo a se fazer invisível, a ocupar o menor espaço possível, a precisar do mínimo, e aprendeu a costurar. Isso sim havia herdado de sua mãe, o dom dos tecidos. Aos 10 anos já remendava a roupa dos vizinhos por alguns trocados. Aos 14, confeccionava vestidos que as mulheres da cidade disputavam. Aos 18, no dia em que completou a maioridade, Luísa empacotou suas poucas pertences numa mala de papelão e pegou o ônibus para Salvador. Não se despediu da tia Conceição. Não havia nada a dizer. Os primeiros anos na capital foram duros. Trabalhou como vendedora, como garçonete, como auxiliar de limpeza. Mas cada noite, na pensão minúscula onde dormia, costurava. Costurava como se sua vida dependesse disso, porque de certo modo dependia. Pouco a pouco sua reputação cresceu.
Primeiro entre as vizinhas da pensão, depois no bairro, depois em círculos cada vez mais amplos. Quando completou 25 anos, pôde alugar o espaço no Pelourinho. Quando completou 28, já era a costureira de referência para as noivas do centro histórico. Agora tinha 32 anos, um ateliê próprio, uma clientela fiel e um buraco no coração do tamanho exato do amor que nunca havia recebido. Porque esse era o conflito interno que a definia tanto quanto suas qualidades. Luísa acreditava com fervor quase religioso no amor verdadeiro. Via isso nas noivas que vestia, nos casais idosos que passeavam de mãos dadas pelas tardes, nas canções de MPB que falavam de paixão eterna. Acreditava nele com a fé de quem precisa acreditar em algo para continuar respirando. Mas, ao mesmo tempo, estava convencida de que jamais seria digna de experimentá-lo. Que havia algo fundamentalmente defeituoso nela, algo que tia Conceição havia identificado desde o princípio, algo que a fazia merecedora de ser abandonada, de ser um fardo, de ser invisível. O som da sineta da porta a arrancou de seus pensamentos. Luísa deixou a xícara de café sobre o balcão de madeira de jacarandá e compôs seu melhor sorriso profissional. A mulher que entrou era tudo o que Luísa não era. Alta, loira platinada, vestida com um terno que provavelmente custava mais que todos os móveis do ateliê juntos. Seus saltos de agulha repicavam contra as lajotas hidráulicas do chão como pequenas marteladas de autoridade. "Luísa Moreno?" perguntou, embora seu tom deixasse claro que já conhecia a resposta. "Sou eu. Em que posso ajudá-la?" A mulher a examinou com olhos calculistas, percorrendo o modesto ateliê com uma mistura de curiosidade e algo que poderia ter sido desdém. Seus olhos pararam no vestido de chita no manequim, nas amostras de tecido organizadas por cores nas prateleiras, nos vasos de cerâmica transbordantes de hibiscos vermelhos que Luísa sempre mantinha frescos. "Sou Patrícia Mendes, assistente pessoal do Sr. Gabriel Andrade Cavalcanti", anunciou como se aquilo devesse significar algo. "Meu chefe precisa de um traje exclusivo para o baile beneficente anual que organiza. Ouvimos falar do seu trabalho e queremos contratá-la." Luísa piscou. O nome lhe resultava vagamente familiar. "Andrade Cavalcanti?" "Ah, sim. O empresário. Saía nos jornais de vez em quando, sempre na seção de economia ou nas páginas de sociedade. Um dos homens mais ricos da Bahia, se os rumores eram verdade." "Fico muito honrada", respondeu Luísa, mantendo a calma, embora por dentro seu coração acelerasse. "Mas devo ser honesta. Normalmente trabalho com clientela. Digamos, mais modesta. Não tenho certeza se posso satisfazer as expectativas de alguém como o Sr. Cavalcanti." Patrícia esboçou um sorriso que não chegou a seus olhos. "O Sr. Cavalcanti não busca o convencional. Justamente por isso estou aqui. Ele quer algo único, algo que nenhum outro empresário do Brasil tenha, e nos disseram que você tem um dom especial para criar peças únicas." "Quem falou de mim?" perguntou Luísa, genuinamente curiosa. "A senhora Beatriz Almeida. O vestido que você fez para o casamento da filha dela no ano passado causou sensação. Ela disse que você tem, e cito textualmente, mãos de anjo." Luísa sentiu o rubor subir às suas bochechas. Dona Beatriz havia sido uma de suas primeiras clientes importantes, uma senhora encantadora que a havia tratado com uma gentileza que ainda a comovia ao lembrar. "Bom", hesitou. "Suponho que poderia tentar. Quando precisa do traje?" "O baile é daqui a 3 meses. O Sr. Cavalcanti virá pessoalmente para a primeira prova. Amanhã, às 6 da tarde, se lhe convém." Não era uma pergunta. Era uma sentença. Quando Patrícia se foi, deixando atrás de si um rastro de perfume francês e papéis com especificações técnicas, Luísa se deixou cair no banquinho junto à sua máquina de costura. Suas mãos tremiam ligeiramente. Não sabia por quê, mas tinha a estranha sensação de que algo importante estava prestes a começar. Algo que mudaria sua vida para sempre. Gabriel Andrade Cavalcanti chegou ao ateliê de Luísa exatamente às 6 da tarde do dia seguinte. Nem um minuto antes, nem um minuto depois. A pontualidade era uma de suas obsessões, junto com o controle absoluto de cada aspecto de sua existência.
Luísa o viu através do vidro da porta antes que ele entrasse e por um momento esqueceu como respirar. Era mais alto do que as fotografias dos jornais sugeriam, pelo menos 1,85 m. Seus cabelos negros, impecavelmente penteados para trás, brilhavam sob a luz do entardecer baiano como as asas de um corvo. Vestia um terno cinza chumbo que se ajustava ao seu corpo com a perfeição de quem só veste roupa feita sob medida, e uma camisa branca sem gravata que deixava entrever um pescoço bronzeado pelo sol da Bahia. Mas foram seus olhos que realmente a capturaram, castanhos como terra molhada pela chuva, com cílios tão escuros que pareciam delineados com carvão. Olhos que analisavam tudo com uma intensidade quase incômoda, como se cada objeto, cada pessoa, cada detalhe fosse submetido a um escrutínio implacável. A sineta tilintou quando ele abriu a porta. O ateliê que Luísa sempre havia considerado acolhedor, de repente pareceu encolher, como se não houvesse espaço suficiente para conter a presença daquele homem. Senhor Cavalcanti, disse ela, adiantando-se para recebê-lo. Bem-vindo. Sou Luísa Moreno. Ele apertou sua mão. O aperto era firme, mas não agressivo, sua pele surpreendentemente cálida. Me chame de Gabriel. Formalidades me entediam. Sua voz era grave, com um leve sotaque baiano que delatava suas origens, apesar dos anos que seguramente havia passado em conselhos administrativos internacionais e salas de negociação. Havia algo musical na forma como pronunciava os R's, algo que contrastava com a dureza de sua expressão. Tudo bem, Gabriel, respondeu Luísa, sentindo que o nome lhe resultava estranhamente íntimo nos lábios. Posso te oferecer algo? Café, água, uma taça de vinho? Um café estaria ótimo. Enquanto Luísa preparava o café no pequeno cantinho que havia habilitado como cozinha, sentia o olhar de Gabriel sobre ela. Não era um olhar lascivo nem desrespeitoso. Era mais curioso, como se estivesse catalogando cada um de seus movimentos, arquivando-os em algum compartimento de sua mente. Seu ateliê é interessante, comentou ele, percorrendo o espaço com passos medidos. Diferente do que eu esperava. E o que você esperava? Perguntou ela sem se virar, concentrada em não derramar o café com suas mãos subitamente trêmulas. Não sei, algo mais pretensioso, talvez. Isso parece uma casa mais que um negócio. Luísa se virou com as 2 xícaras nas mãos. Um sorriso involuntário surgiu em seus lábios. É que é. Passo aqui mais horas que no meu apartamento. Se vai ser minha segunda casa, quero que pareça uma. Gabriel aceitou a xícara que ela oferecia. Seus dedos se roçaram brevemente e Luísa sentiu uma descarga elétrica que a percorreu desde a ponta dos dedos até algum lugar profundo de seu peito. Os hibiscos, disse ele apontando os vasos que decoravam cada superfície disponível. Por que hibiscos? Minha mãe os adorava, respondeu ela, surpreendendo-se a si mesma pela honestidade de sua resposta. Pelo menos é o que me disseram. Não me lembro bem dela, mas dizem que sempre usava uma flor no cabelo. Vermelha como essas. Algo mudou no rosto de Gabriel. Uma rachadura minúscula na máscara de frieza, tão fugaz que Luísa acreditou ter imaginado. Eu também não me lembro bem da minha mãe, disse ele, e sua voz soou diferente por um instante, mais suave, mais humana. Morreu quando eu tinha 7 anos. O silêncio que seguiu não foi desconfortável. Foi o silêncio de 2 pessoas que acabavam de se reconhecer numa ferida compartilhada. Luísa pigarreou, quebrando o momento. Bom, deveríamos começar a trabalhar. Patrícia me deixou algumas indicações, mas gostaria de saber diretamente de você o que tem em mente. Gabriel assentiu, voltando instantaneamente ao modo profissional. O baile é beneficente. Arrecada fundos para bolsas de estudo. Cada ano escolho um tema diferente. Este ano será uma homenagem à Bahia tradicional, mas com um enfoque contemporâneo. Não quero fantasias folclóricas nem ternos de carnaval. Quero algo que honre nossas raízes, mas que olhe para o futuro. Luísa escutava atentamente, mas sua mente já trabalhava em outra direção. Via cores, texturas, formas. Via a possibilidade de criar algo verdadeiramente especial. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Disse ela.
Ele ergueu uma sobrancelha. Depende de quão pessoal. Qual é sua relação com a Bahia? Além do óbvio, quero dizer. O que significa para você? Gabriel ficou em silêncio um longo momento. Luísa pôde ver como as engrenagens de sua mente giravam, sopesando quanto revelar, quanto manter oculto. É complicado, disse finalmente. Cresci aqui, em Salvador. Minha família está há gerações nesta cidade, mas durante muito tempo quis escapar. Tudo me parecia pequeno demais, provinciano demais. Fui para São Paulo, depois para Londres, depois para Nova York. Construí meu império longe daqui. E por que voltou? Outra pausa. Mais longa desta vez. Porque um dia acordei num apartamento em Manhattan e me dei conta de que não tinha nada. Tinha dinheiro, tinha poder, tinha reconhecimento. Mas não tinha raízes. Não tinha um lugar para chamar de lar. E então me lembrei do cheiro do dendê nas manhãs e do som dos atabaques ao entardecer e do sabor do acarajé da minha avó. E soube que tinha que voltar. Luísa sentiu que algo se mexia em seu peito. Aquele homem, com toda a sua riqueza e sua frieza aparente, estava tão perdido quanto ela, tão necessitado de pertencimento. Entendo, disse simplesmente. Acho que sei exatamente o que você precisa. Durante as 2 horas seguintes, tiraram medidas, revisaram amostras de tecido, discutiram possibilidades. Gabriel, para a surpresa de Luísa, não era o cliente autoritário e difícil que havia esperado. Escutava suas sugestões com atenção, fazia perguntas inteligentes, mostrava um conhecimento surpreendente sobre têxteis e design. Quando finalmente encontraram o tecido perfeito, um linho brasileiro com uma textura sutilmente diferenciada que importava de uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, algo mudou na expressão de Gabriel. Seus dedos percorreram o tecido com uma delicadeza que contrastava com sua aparência dura, e quando levantou o olhar para fitá-la, seus olhos castanhos continham algo que Luísa não soube nomear. Você tem um talento raro, disse ele. Não é só habilidade técnica, é como se você entendesse a alma das coisas. Luísa sentiu o calor subir às suas bochechas. Só faço o que amo, é só isso. Não, insistiu ele, e havia uma intensidade em sua voz que a fez tremer. É mais que isso. Conheci centenas de artesãos, designers, artistas de todo tipo. O que você tem é diferente. É especial. Aquela noite, muito depois de Gabriel ter ido embora deixando atrás de si o eco de sua presença e o fantasma de sua colônia, Luísa permaneceu sentada junto à janela de seu ateliê, olhando como as estrelas apareciam uma a uma sobre os telhados do Pelourinho. Não deveria sentir o que estava sentindo. Era absurdo, era perigoso. Era a receita perfeita para o desastre. Mas enquanto a lua cheia banhava as ruas de prata e o aroma do jasmim noturno entrava pela janela entreaberta, Luísa soube que já era tarde demais para advertências. Algo havia começado, algo que não podia deter ainda que quisesse. As semanas que se seguiram trouxeram uma transformação sutil, mas inegável. Gabriel começou a aparecer pessoalmente no ateliê para cada detalhe, cada consulta, cada decisão. A princípio, Luísa se convenceu de que era simplesmente porque ele era um perfeccionista obsessivo. Depois, porque queria se certificar de que seu investimento valesse a pena. Mas com o passar do tempo, até ela teve que admitir que aquelas visitas haviam deixado de ser estritamente profissionais. Na 3ª semana, ele chegou com uma caixa de cocadas do mercado modelo. Me disseram que são as melhores de Salvador, disse, deixando a caixa sobre o balcão, com um gesto que pretendia ser casual, mas que não enganou ninguém. Pensei que você gostaria enquanto trabalha. Na 5ª semana, ficou até depois do horário de fechamento, ajudando-a a reorganizar as prateleiras de tecido, porque ela havia mencionado, de passagem, que precisava de um sistema melhor. Na 7ª semana, quando uma tempestade de verão explodiu sobre Salvador, com a fúria característica dessa época do ano, Gabriel insistiu em levá-la em seu carro até seu apartamento, em vez de deixá-la caminhar sob a chuva. Não é necessário, havia protestado ela. São só algumas ruas e eu gosto de chuva. E eu gosto de saber que você não está encharcada e pegando um resfriado quando temos tanto trabalho pela frente.
Seu carro era um Mercedes preto, tão elegante e contido quanto seu dono. Enquanto dirigia pelas ruas estreitas do bairro, com o repicar da chuva como trilha sonora, Luísa se descobriu observando suas mãos sobre o volante. Eram mãos grandes, de dedos longos, mas não as mãos suaves que você esperaria de um homem de negócios. Havia calos nas palmas, pequenas cicatrizes que falavam de um passado que ele não compartilhava. "Posso te perguntar uma coisa?", disse ela, quebrando o silêncio. "Você já está me tratando por você", observou ele com uma sombra de sorriso. "Suponho que isso significa que já passamos das formalidades." "Suponho que sim, suas mãos." "Como conseguiu esses calos? Não parecem as mãos de alguém que só assina papéis." Gabriel ficou em silêncio um momento, os olhos fixos na estrada molhada. "Quando voltei para Salvador, comprei uma fazenda nos arredores perto de Feira de Santana. Tem cacaueiros, coqueiros, cavalos. No começo contratava gente para tudo, mas um dia acordei cedo e vi um dos trabalhadores podando os cacaueiros. Pedi que me ensinasse. Agora passo lá todos os fins de semana que posso, trabalhando a terra com minhas próprias mãos." Luísa sentiu algo quente se expandir em seu peito. Aquela confissão era um presente, ela sabia. Gabriel não era homem de compartilhar intimidades. "Eu cresci perto de Cachoeira", disse ela, "numa cidade pequena. Às vezes penso naqueles campos, no cheiro da terra depois da chuva. Por que você foi embora?" A pergunta era simples, mas a resposta não era. "Porque lá não havia nada para mim", respondeu finalmente. "Só lembranças de coisas que nunca tive." Ele não perguntou mais. Não era preciso. De alguma forma, entendia. Quando o carro parou em frente ao seu prédio, nenhum dos dois fez menção de se mexer. A chuva golpeava o teto do Mercedes, como milhares de dedos pequenos reclamando atenção. "Luísa", disse Gabriel, e havia algo diferente em sua voz, algo que a fez se virar para olhá-lo. "Quero que você saiba que eu gosto das nossas conversas. Faz muito tempo que não falo assim com ninguém." "Eu também", admitiu ela, e a honestidade dessas duas palavras pesava mais que qualquer declaração elaborada. Durante um instante eterno, se olharam. A tensão no ar era palpável, como a eletricidade que precede uma tempestade. Luísa pôde ver como os olhos de Gabriel desciam brevemente aos seus lábios, antes de voltar a encontrar os dela. Mas então ele se afastou, quebrando o momento. "É melhor você entrar antes que fique mais tarde." Luísa assentiu, sentindo uma mistura de alívio e decepção que não sabia como interpretar. Abriu a porta do carro, mas antes de sair, virou-se uma última vez. "Obrigada. Pela carona e por todo o resto." Subiu correndo os degraus de seu prédio, refugiando-se sob o portal de pedra, antes de se virar para ver o carro desaparecer rua abaixo. As luzes traseiras vermelhas se perdendo na cortina de chuva como dois olhos que se fechavam lentamente. Aquela noite, Luísa não conseguiu dormir. Sabia o que estava acontecendo. Não era nenhuma ingênua. Estava se apaixonando por Gabriel Andrade Cavalcante, um homem que pertencia a um mundo completamente diferente do seu. Um homem que provavelmente tinha mulheres muito mais sofisticadas e elegantes fazendo fila para conseguir sua atenção. Era uma loucura absoluta. Mas enquanto a tempestade arreciava fora de sua janela e os relâmpagos iluminavam fugazmente os telhados do Pelourinho, Luísa se permitiu imaginar. Pela primeira vez em muito tempo, se permitiu sonhar com algo mais que sobrevivência. O que não sabia era que a poucos quilômetros de distância, em sua mansão do bairro da Vitória, Gabriel Andrade também estava acordado, olhando a chuva cair sobre os jardins perfeitamente cuidados, pensando numa costureira com olhos cor-de-mel e mãos de anjo, pensando em como ela se parecia com o linho que havia escolhido para seu traje, simples em aparência, mas com uma textura única que só revelava sua verdadeira beleza, quando a luz a tocava da maneira certa. Pensando em quão perigoso era abrir a porta para alguém quando você havia decidido viver trancado. Pensando no sabor do medo quando você já não sabe se é medo de perder ou medo de ganhar. A primeira reviravolta chegou quando menos esperava. Faltava exatamente um mês para o baile, quando Patrícia, a assistente de Gabriel, apareceu no ateliê com uma pasta repleta de documentos
e uma expressão que tentava ser neutra, mas não conseguia ocultar certo fastio. O senhor Cavalcanti quer fazer uma proposta, anunciou, deixando cair a pasta sobre o balcão com mais força que o necessário. Luísa largou a agulha que segurava e olhou os papéis com apreensão. Que tipo de proposta? Ele quer que você seja a estilista exclusiva de todo o baile. Não só o traje pessoal dele, mas a concepção visual completa do evento. Decoração, figurino da equipe, arranjos florais, tudo. Está tudo explicado aí dentro. Durante um momento, Luísa acreditou ter ouvido errado. Aquilo era demais. Era a oportunidade que qualquer designer teria matado para conseguir. Era também absolutamente aterrorizante. Mas eu sou só uma costureira, balbuciou. Nunca fiz nada dessa magnitude. Patrícia deu de ombros, embora Luísa pudesse detectar um brilho de satisfação maligna em seus olhos, como se gostasse de vê-la sobrecarregada. O senhor Cavalcanti confia na sua capacidade. Pessoalmente, acho que ele está cometendo um erro, mas não é minha decisão. O contrato e as condições estão aí. Leia e nos dê uma resposta antes de sexta-feira. Quando Patrícia se foi, Luísa permaneceu imóvel durante o que pareceram horas, olhando a pasta como se fosse uma bomba prestes a explodir. Finalmente a abriu. O contrato era generoso, ridiculamente generoso. A quantia que Gabriel oferecia por seus serviços era mais do que ela ganhava em um ano inteiro. Além disso, havia uma cláusula que especificava que, se o resultado fosse satisfatório, Luísa seria considerada para futuros eventos e apresentada a contatos que poderiam catapultar sua carreira a níveis que nem sequer havia ousado sonhar. Mas o que realmente a deixou sem fôlego foi a nota manuscrita que acompanhava os documentos. A caligrafia era elegante, mas decidida, claramente a de Gabriel. Luísa. Sei que isso é pedir muito. Sei que você está acostumada a trabalhar sozinha, do seu jeito, no seu ritmo. Mas desde que te conheci não parei de pensar no modo como você vê o mundo, em como transforma o ordinário em extraordinário. Não estou te oferecendo só um trabalho, estou te oferecendo a oportunidade de mostrar ao mundo do que você é capaz. Acredito em você, mesmo sabendo que você ainda não acredita totalmente em si mesma. Diga sim. Gabriel. Luísa teve que se sentar. As pernas já não a sustentavam. Como ele podia saber? Como podia ver tão claramente as dúvidas que ela mesma mal se atrevia a reconhecer? Era como se tivesse lido diretamente em sua alma, como se as barreiras que havia construído durante toda a sua vida fossem de vidro transparente para aqueles olhos castanhos. Passou os 3 dias seguintes num estado de agitação constante. Trabalhava, comia, dormia, mas sua mente não parava de dar voltas, sopesando possibilidades, imaginando cenários. E se fracassasse estrepitosamente? E se toda Salvador risse da costureirinha que havia tentado jogar com os grandes? E se decepcionasse Gabriel, perdendo não só a oportunidade profissional, mas também o que quer que estivesse nascendo entre eles, mas também, e se tivesse sucesso? E se descobrisse que era capaz de muito mais do que sempre havia acreditado? E se aquela fosse a porta que havia estado esperando toda a sua vida? Na quinta-feira à noite, incapaz de tomar uma decisão, fez algo que não fazia há anos, foi à igreja. Não era especialmente religiosa, mas havia algo reconfortante na penumbra da igreja de São Francisco naquele horário, quando os turistas haviam ido embora e só ficavam os devotos e os perdidos. Sentou-se num dos bancos traseiros, olhando os raios de lua que se filtravam pelos vitrais barrocos, criando poças de cor sobre o chão de pedra. Não sei o que fazer. Sussurrou para ninguém em particular, ou talvez para alguém. Tenho medo. Sempre tenho medo. O silêncio lhe respondeu com seu peso antigo, o silêncio de séculos de orações e esperanças acumuladas naquelas paredes. E então, como se a própria igreja lhe falasse através da memória, lembrou-se de algo que sua mãe costumava dizer. Pelo menos, era o que lhe haviam contado. Um ditado que passava de geração em geração em sua família. O medo é a única jaula que construímos nós mesmos.
Luísa fechou os olhos, respirou profundamente e tomou uma decisão. No dia seguinte, ligou para Patrícia e aceitou a proposta. O que se seguiu foi o período mais intenso, exaustivo e maravilhoso de toda a sua vida. Durante 3 meses, Luísa trabalhou sem descanso. Transformou seu pequeno ateliê num centro de operações, contratando ajudantes, coordenando fornecedores, negociando com floristas e decoradores e músicos. Aprendeu na prática o que não sabia, improvisou quando foi necessário e descobriu capacidades em si mesma que nem suspeitava que existiam. E através de tudo aquilo, Gabriel estava lá. Não como chefe supervisionando uma empregada, mas como colaborador, como cúmplice. Passavam horas juntos revisando esboços, discutindo conceitos, provando combinações de cores sob a luz mutável do entardecer baiano. As conversas profissionais deslizavam inevitavelmente para territórios mais pessoais. Ele lhe contou sobre seu pai, um homem duro que nunca soube demonstrar afeto. Ela lhe falou da tia Conceição e as cicatrizes invisíveis que ainda carregava. Uma tarde de calor sufocante, durante a sesta, enquanto revisavam amostras de tecido no pátio do ateliê, com o zumbido das cigarras como trilha sonora e o perfume do jasmim impregnando o ar, Gabriel fez uma confissão que mudou tudo. Não durmo bem, disse de repente, sem vir ao caso. Faz anos que não durmo uma noite inteira. Luísa levantou o olhar do mostruário que estava examinando. Por quê? Ele demorou a responder. Seus dedos brincavam distraidamente com um retalho de seda carmesim. Acho que é porque no escuro não posso controlar meus pensamentos. E meus pensamentos, quando ficam sozinhos, tendem a ir para lugares escuros. Que tipo de lugares? Gabriel soltou uma risada amarga. Os do passado, os das coisas que fiz errado, os das pessoas que decepcionei. Luísa se atreveu a fazer o que nunca teria feito semanas antes. Estendeu a mão e a pousou suavemente sobre a dele. Todos temos esses lugares, disse. A diferença é se deixamos que nos definam ou aprendemos a visitá-los sem ficar morando lá. Gabriel a olhou, e pela primeira vez desde que se conheceram, ela viu algo mais que interesse ou curiosidade em seus olhos. Viu vulnerabilidade, viu medo, viu o mesmo anseio desesperado de conexão que ela sentia cada noite quando se deitava sozinha em sua cama pequena. Como você faz? Perguntou ele, e sua voz era quase um sussurro. Como consegue ser tão luminosa depois de tudo o que viveu? Não sou luminosa, respondeu ela. Só aprendi que a luz que preciso não vai vir de fora. Tenho que encontrá-la dentro de mim. Às vezes encontro, às vezes perco, mas continuo procurando. O momento se estendeu, frágil como uma bolha de sabão sob o sol baiano. Suas mãos continuavam se tocando sobre a mesa de trabalho, o calor da tarde os envolvendo num casulo de intimidade. E então, tão suavemente que Luísa pensou ter imaginado, Gabriel girou sua mão para entrelaçar seus dedos com os dela. Não disseram mais nada. Não era preciso. Lá fora, as cigarras continuavam cantando sua canção eterna, e o jasmim perfumava o ar, e Salvador dormia sua sesta sob o sol inclemente. E dentro do pequeno ateliê da costureira do Pelourinho, 2 corações partidos começavam, muito lentamente, a bater no mesmo ritmo. Foi 2 semanas antes do baile, quando o fantasma do passado de Gabriel decidiu se materializar. Luísa estava em seu ateliê, dando os últimos retoques no traje que Gabriel usaria naquela noite, quando a sineta da porta anunciou uma visita. Levantou o olhar esperando ver alguma de suas ajudantes, mas quem entrou foi uma mulher que jamais havia visto antes. Era bonita de uma maneira agressiva, quase intimidante. Alta, magra, com cabelo loiro cinza, cortado num bob perfeito e lábios pintados de um vermelho que parecia sangue fresco. Seus olhos de um azul glacial percorreram o ateliê com uma expressão de desdém mal disfarçado. Então você é a famosa Luísa, disse, e sua voz tinha o fio de uma navalha envolta em seda. Luísa se pôs de pé, sentindo instintivamente que aquela mulher representava uma ameaça. Nós nos conhecemos? A mulher soltou uma risada que não continha nem rastro de humor. Não, mas eu te conheço. Ou pelo menos sei tudo o que preciso saber.
Sou Mariana Cavalcante, embora suponha que deveria dizer Mariana Fonseca agora, já que o divórcio foi há 2 anos, a ex-esposa de Gabriel. Luísa sentiu como se o chão afundasse sob seus pés. O quê? O que posso fazer por você? Mariana passeou pelo ateliê como uma pantera inspecionando seu território, tocando os tecidos, examinando os esboços que penduravam das paredes. Vim te avisar, disse finalmente parando em frente a Luísa, embora provavelmente seja perda de tempo. Todas pensam que serão diferentes, que conseguirão onde outras falharam. Não sei do que você está falando. Ah, por favor. Mariana revirou os olhos com exagerado dramatismo. Toda Salvador sabe que Gabriel e você estão, como dizer, colaborando intensamente. É o mexerico favorito dos círculos sociais, o empresário de gelo e a costureira do bairro, muito romântico, muito novelesco e muito estúpido da sua parte. Luísa sentiu a raiva começar a ferver em seu interior, mas se obrigou a manter a calma. Minha relação com Gabriel é profissional. Estamos preparando o baile juntos. Claro que sim. Mariana sorriu, mas o sorriso não chegou aos seus olhos. Olha, não tenho nada pessoal contra você, sério. Tenho certeza que você é uma moça encantadora e muito talentosa com a agulha. Mas conheço Gabriel melhor que ninguém. Estive casada com ele 5 anos. Sei como ele funciona. E como ele funciona? Mariana se aproximou até que seus rostos ficaram a centímetros de distância. Luísa pôde sentir seu perfume caro, uma fragrância francesa que provavelmente custava mais que todo o seu guarda-roupa junto. Gabriel não sabe amar, disse com uma clareza cruel. É incapaz disso. O que ele chama de amor é posse, controle. No começo vai te fazer sentir especial, como se você fosse a única pessoa no mundo. Vai te cobrir de atenção, de presentes, de promessas. E justo quando você acreditar que encontrou seu final feliz, vai se dar conta de que está presa numa jaula de ouro com um homem que não sente nada. Luísa recuou um passo, tentando processar aquelas palavras. Por que você está me contando isso? Porque cometi o erro de não escutar quando me avisaram, respondeu Mariana, e por um instante fugaz, Luísa viu algo mais que veneno em seus olhos. Viu dor. Dor antiga e mal curada. Dei a ele 5 anos da minha vida. Abandonei minha carreira, meus amigos, tudo. E no final me vi casada com um fantasma. Um homem que estava presente fisicamente, mas ausente em todo o resto. As pessoas mudam, disse Luísa, embora não tivesse certeza se dizia isso para convencer Mariana ou a si mesma. Não, elas não mudam. Não as que estão quebradas do jeito que Gabriel está quebrado. Mariana pegou sua bolsa do balcão onde a havia deixado. Mas não acredite em mim. Descubra por si mesma. Só não diga que não te avisei. Foi embora como havia chegado, deixando atrás de si um rastro de perfume e perguntas sem resposta. Luísa se deixou cair em seu banquinho de trabalho, as mãos tremendo ligeiramente. As palavras de Mariana ecoavam em sua cabeça como sinos discordantes. E se ela tivesse razão? E se Gabriel não fosse o homem que ela acreditava conhecer? E se tudo aquilo, os momentos de intimidade, as confissões em voz baixa, as mãos entrelaçadas sob o sol da sesta, não eram mais que outra versão do mesmo padrão que havia destruído seu casamento anterior? Mas então se lembrou. Lembrou da forma como ele a olhava quando pensava que ela não percebia. Lembrou seus dedos sobre o linho, acariciando o tecido com uma ternura que desmentida toda a frieza. Lembrou as noites trabalhando juntos, quando ele tirava o paletó e arregaçava a camisa, revelando uma vulnerabilidade que seguramente não mostrava a ninguém mais. Lembrou seus olhos quando falou de sua mãe morta. Lembrou sua voz quando confessou que não dormia. Não. Luísa se recusava a acreditar que tudo aquilo fosse uma encenação. Mas a semente da dúvida havia sido plantada, e embora tentasse ignorá-la, sabia que cedo ou tarde teria que enfrentá-la. Aquela noite, quando Gabriel chegou ao ateliê para a prova final do traje, Luísa estava mais calada que o habitual. Ele percebeu imediatamente. — O que foi? — perguntou enquanto ela ajustava as lapelas do colete. —
Você está diferente. Nada. Só cansada. Foi um dia longo. Ele a pegou suavemente pelos ombros, obrigando-a a olhá-lo. Luísa, não minta para mim. Te conheço o suficiente para saber quando algo te preocupa. Ela hesitou. Dizer a verdade significava abrir uma conversa que talvez não estivesse preparada para ter. Mas mentir. Mentir significava construir o relacionamento, fosse o que fosse, sobre fundações de areia. Mariana esteve aqui hoje, disse finalmente. A mudança no rosto de Gabriel foi instantânea. A calidez desapareceu, substituída por uma máscara de pedra que Luísa nunca lhe havia visto. O que ela te disse? Me avisou. Sobre você. Sobre nós. E você acreditou nela? A pergunta era simples, mas a resposta não era. Não sei, admitiu Luísa. Não sei no que acreditar. Não te conheço tanto quanto pensava. Não sei nada do seu casamento, de por que terminou, de quem você é realmente quando não está aqui comigo. Gabriel ficou em silêncio um longo momento. Luísa podia ver a luta em seu interior, a batalha entre a necessidade de se proteger e o desejo de se abrir. Meu casamento foi um erro desde o começo, disse finalmente com voz cansada. Me casei com Mariana porque achei que era o que esperavam de mim, porque se encaixava no plano que havia traçado para a minha vida. Mas nunca a amei, não do jeito que se supõe que você deve amar sua esposa. E quando ela me traiu com meu melhor amigo, com o homem que era como um irmão para mim, uma parte de mim quase sentiu alívio, porque era a desculpa perfeita para terminar com algo que nunca deveria ter começado. Luísa escutava sem interromper, sentindo o peso de cada palavra. Desde então, continuou ele, me prometi não cometer o mesmo erro. Fechei meu coração porque achei que era a única forma de me proteger. E funcionou. Durante 2 anos, funcionou. Até eu entrar neste ateliê e te ver trabalhar com suas mãos e seus hibiscos vermelhos, e seu café com leite, e algo que achava morto começou a despertar. Aproximou-se dela, encurtando a distância até que seus corpos quase se tocavam. Mariana tem razão numa coisa. Sou um homem partido. Carrego cicatrizes que nunca vão desaparecer completamente. Mas quando estou com você, pela primeira vez na vida, quero tentar curá-las. Não sei se vou conseguir. Não sei se isso vai terminar bem ou mal. Mas o que sinto por você é real, Luísa. É o mais real que já senti. Ela o olhou nos olhos procurando mentiras, procurando sinais de alarme. Mas a única coisa que encontrou foi medo. O mesmo medo que ela sentia cada vez que pensava no futuro. Não me peça para te prometer que tudo será perfeito, disse ela. Não posso te prometer isso. Não estou pedindo, só peço que me dê uma chance. Que dê uma chance para nós dois. Em resposta, Luísa fez algo que vinha desejando fazer há semanas. Ficou na ponta dos pés e o beijou. Foi um beijo suave no começo, tentativo, como 2 viajantes que se encontram em território desconhecido, mas logo se tornou algo mais. Algo faminto e desesperado, e absolutamente inevitável. Quando finalmente se separaram, ambos respiravam agitadamente. A lua havia se levantado sobre os telhados do Pelourinho, derramando sua luz prateada pela janela do ateliê. E agora? Perguntou ela. Gabriel sorriu, e pela primeira vez desde que o conhecia, aquele sorriso iluminou seus olhos, além de seus lábios. Agora, preparamos o melhor baile que Salvador já viu. E depois? Depois, descobrimos juntos. À noite do evento, o Hotel Vila Bahia se transformou num sonho baiano. Luísa havia trabalhado sem descanso durante semanas para criar aquela visão. E agora, de pé no umbral do salão principal, mal podia acreditar que fosse real. As paredes de azulejos portugueses refletiam a luz de milhares de velas estrategicamente colocadas, criando a ilusão de estar dentro de um palácio encantado. Guirlandas de jasmim e hibisco pendiam dos arcos coloniais, perfumando o ar com a essência mesma da Bahia. Os arranjos de mesa combinavam rosas vermelhas, lírios brancos e orquídeas amarelas, uma homenagem à terra que os vira nascer. Os panos da costa que Luísa havia restaurado pessoalmente pendiam das colunas como obras de arte.
seus bordados de fio da costa brilhando sob a iluminação cuidadosamente projetada. O palco onde a orquestra tocaria estava emoldurado por cortinas de veludo vermelho carmim, a cor da paixão baiana. E os convidados? Os convidados eram um espetáculo em si mesmos. Cada um havia recebido indicações específicas sobre o código de vestimenta, e o resultado era um mar de elegância tradicional reinterpretada para o século XXI. As mulheres exibiam versões contemporâneas do traje de baiana, projetadas pela própria Luísa. Decotes assimétricos, saias de cauda que roçavam o chão como espuma do mar, turbantes de flores naturais que perfumavam a seu passo. Os homens vestiam paletós de corte contemporâneo com lapelas de cetim, camisas de linho sem gravata, lenços de bolso em tons terra. Tudo estava perfeito. Tudo exceto o nó de nervos que se retorcia no estômago de Luísa. Ainda não havia visto Gabriel. Havia passado as últimas horas coordenando detalhes de última hora, resolvendo pequenas crises que surgiam como cogumelos depois da chuva, certificando-se de que cada elemento estivesse em seu lugar. E agora, quando finalmente tinha um momento para respirar, ele não aparecia por lugar nenhum. "Você parece preocupada", disse uma voz atrás dela. Virou-se para encontrar Dona Beatriz Almeida, a mesma senhora que a havia recomendado a Gabriel meses atrás. A senhora vestia um traje de renda preta que Luísa havia confeccionado especialmente para ela, com um pano da costa herdado de sua bisavó cuidadosamente restaurado. "Um pouco", admitiu Luísa. "É a primeira vez que faço algo assim. Ainda não acredito que esteja acontecendo." "Pois acredite", disse a senhora com um sorriso que enrugou seu rosto como papel de seda. "Você fez um trabalho extraordinário. Toda Salvador estará falando disso amanhã." "A senhora acha?" "Filha, tenho 83 anos assistindo a bailes nesta cidade. Já vi de tudo, mas nunca vi nada assim. Você conseguiu capturar a alma da Bahia e apresentá-la de uma forma que faz todos voltarmos a nos apaixonar por ela." Luísa sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Secou-as rapidamente, consciente de que não podia estragar sua maquiagem no meio da festa. "Obrigada", murmurou. "A senhora não sabe quanto isso significa para mim." A senhora lhe deu um tapinha afetuoso na mão. "E agora, pare de se esconder nos cantos e vá aproveitar seu triunfo. Acho que tem alguém te esperando na escadaria." Luísa seguiu a direção de seu olhar e o coração parou. Gabriel estava de pé no alto da escada principal, vestido com o traje que ela havia desenhado. Paletó de linho brasileiro, num tom cinza pomba que fazia ressaltar a cor de seus olhos, camisa branca sem gravata, um hibisco vermelho na lapela. Mas não era o traje que a deixou sem fôlego. Era a forma como ele a olhava, como se ela fosse a única pessoa naquele salão repleto de gente importante, como se o resto do mundo tivesse se desvanecido, deixando só os dois suspensos num momento eterno. Luísa começou a caminhar em direção a ele, consciente de cada passo que dava. Havia escolhido para si mesma um vestido inspirado nos trajes de baiana, mas completamente reinventado, seda azul da cor do mar da Bahia ao entardecer, cortada num desenho assimétrico que deixava um ombro descoberto. A saia, em vez dos babados tradicionais, caía em camadas fluidas que se moviam como água a cada passo. Um único hibisco vermelho adornava seu cabelo preso. Quando chegou ao pé da escada, Gabriel desceu para encontrá-la. "Você está." Começou, mas as palavras pareceram falhar. "Não há palavras. Você é a mulher mais linda que já vi." Luísa sentiu o calor subir às suas bochechas. "O traje ficou bem em você", disse porque não sabia que outra coisa dizer. "Melhor do que imaginei." "Luísa." Ele tomou sua mão, entrelaçando seus dedos. "Quero que você saiba que tudo isso, toda essa noite, não teria sido possível sem você. Não só pelo seu trabalho, mas por tudo. Por me lembrar o que significa sentir algo real." Antes que ela pudesse responder, a orquestra começou a tocar. Não uma valsa convencional, mas uma versão orquestrada de um antigo samba de roda, uma melodia que falava de amor e perda e esperança renascida. "Me concede essa dança?" perguntou Gabriel.
Luísa assentiu, incapaz de falar. O que se seguiu foi um momento que ficaria gravado em sua memória para sempre. O salão inteiro pareceu parar enquanto eles dançavam sob o grande lustre de cristal. Os corpos se moviam em perfeita harmonia, como se tivessem dançado juntos toda a vida. Luísa podia sentir o batimento do coração de Gabriel através do tecido de sua camisa, o calor de sua mão na curva de suas costas, sua respiração roçando seu cabelo. "Eu te amo", sussurrou ele em seu ouvido, tão baixo que só ela pôde escutar. "Não sei quando começou nem como aconteceu, mas te amo, Luísa, e não tenho mais medo de dizer isso." Ela levantou o olhar para fitá-lo, e o que viu em seus olhos a convenceu de que aquelas palavras eram verdade. Não havia máscaras, não havia barreiras. Só Gabriel, nu em sua vulnerabilidade, oferecendo-lhe tudo o que tinha. "Eu também te amo", respondeu ela, e as palavras tinham gosto de liberdade. O momento era perfeito, absolutamente, irremediavelmente perfeito. E então, como em todas as histórias onde a felicidade parece fácil demais, chegou a catástrofe. Uma voz se elevou sobre a música, aguda e venenosa como o silvo de uma serpente. Que cena tão comovente! O grande Gabriel Andrade brincando de Cinderela com a costureirinha do bairro. O salão inteiro se voltou para a fonte do comentário. Mariana estava de pé junto ao bar, um vestido vermelho fogo que desafiava todas as indicações do código de vestimenta, uma taça de champanhe na mão e um sorriso cruel nos lábios. "Achou que eu perderia o espetáculo?" Continuou dirigindo-se diretamente a Luísa. Estava curiosa para ver como termina essa farsa. Gabriel se interpôs entre elas, seu corpo tenso como a corda de um arco. "Mariana, vá embora. Você não tem nenhum direito de estar aqui." "Ah, mas eu tenho convite." Mariana sacudiu um envelope dourado que carregava na bolsa. "Parece que alguém do seu escritório cometeu um pequeno erro administrativo." Que descuido! Luísa observava a cena como se estivesse fora de seu próprio corpo. Podia sentir os olhares de todos os convidados cravados nela, avaliando-a, julgando-a, a costureira do bairro que havia ousado aspirar a algo mais do que lhe correspondia. "Não faça isso", disse Gabriel com voz tensa. "Não aqui. Não agora." "Por que não? Você se envergonha do seu novo brinquedo?" Mariana se aproximou, cambaleando ligeiramente. "Me diz, querida, ele já te mostrou sua coleção de primeiras esposas falidas? Já te contou como funciona? Ele te conquista, te usa, e quando se entedia, te descarta como um vestido fora de moda." As palavras atingiram Luísa como socos, mas o pior não foi o que Mariana disse. O pior foi o silêncio de Gabriel. Seu rosto havia se fechado, se convertendo naquela máscara de pedra que ela conhecia bem demais, e ele não dizia nada, não a defendia. "Gabriel", sussurrou ela, procurando seu olhar. "Diga alguma coisa." Mas ele continuava imóvel, os olhos fixos em algum ponto distante, como se tivesse abandonado seu corpo, deixando só uma casca vazia. E Luísa soube, com a certeza terrível de quem reconhece um padrão familiar, que estava sozinha, como sempre esteve. As horas que se seguiram foram uma tortura. Luísa conseguiu manter a compostura tempo suficiente para que a segurança escoltasse Mariana para fora do hotel. Conseguiu sorrir quando os convidados se aproximavam para cumprimentá-la pelo evento. Conseguiu responder perguntas e aceitar elogios e agir como se seu mundo não tivesse desmoronado há poucos minutos. Mas por dentro, estava morrendo. Gabriel havia desaparecido pouco depois do incidente. Patrícia, sua assistente, murmurou algo sobre uma ligação urgente e uma reunião de emergência, mas Luísa sabia a verdade. Ele havia fugido, como ela havia temido desde o princípio. Quando finalmente o último convidado foi embora e os funcionários do hotel começaram a desmontar a decoração, Luísa ficou sozinha no salão vazio. As velas haviam se consumido, deixando poças de cera sobre os candelabros. Os hibiscos dos arranjos de mesa começavam a murchar, inclinando suas cabeças como se também estivessem derrotados. Foi então que ele apareceu. Gabriel entrou pela porta principal, sua silhueta recortada contra a luz tênue do vestíbulo. Caminhou em direção a ela, com passos que ecoavam no silêncio
como sentenças. Luísa não se mexeu. Simplesmente o esperou, sentindo que cada segundo que passava era mais um prego no caixão do que haviam construído juntos. Luísa, começou ele. Não. Ela levantou uma mão para detê-lo. Deixa eu falar primeiro. Preciso dizer isso antes de perder a coragem. Ele assentiu, enfiando as mãos nos bolsos da calça. Essa noite, quando mais precisei de você, você não estava lá, disse ela, e sua voz tremia, mas não quebrava. Você ficou calado. Deixou que ela me humilhasse na frente de toda Salvador. E depois, desapareceu. Eu tive que. Não me importa o que você teve que fazer. Não há desculpa válida. Uma lágrima rolou por sua bochecha, mas ela não fez nada para secá-la. Eu abri meu coração para você. Te contei coisas que nunca havia contado a ninguém. Te deixei entrar em lugares onde nunca havia deixado entrar ninguém. E no primeiro teste. Parou, tomando ar para se acalmar. Prometi a mim mesma que nunca mais seria a mulher que não vale o suficiente. A que sempre é abandonada. A que é um fardo. E essa noite, por um momento, voltei a me sentir assim. Por sua culpa. Gabriel deu um passo em direção a ela, mas Luísa recuou. Por favor, disse ela. Preciso saber. Isso foi real para você? Alguma vez foi real? Ou Mariana estava certa e eu sou só o último capítulo de um padrão que você repete uma e outra vez? O silêncio que seguiu foi a coisa mais cruel que Gabriel poderia ter dito. E então, finalmente, ele falou. Mas as palavras que saíram de sua boca não foram as que Luísa precisava ouvir. O que aconteceu essa noite foi um erro. Sua voz era fria, distante, como se falasse com uma desconhecida. Me deixei levar por... não sei. O ambiente, a música, o momento. Mas a realidade é que isso não pode funcionar. Somos de mundos diferentes. Mariana tem razão. Eu estava brincando com algo que não é sustentável. Luísa sentiu o chão se abrir sob seus pés. Não acredito em você, sussurrou. O que você me disse enquanto dançávamos. Foi um momento de fraqueza. Ele não a olhava. Tinha os olhos fixos em algum ponto do chão, como se fosse incapaz de enfrentar o que estava dizendo. O melhor é terminarmos isso agora, antes que fique pior. Gabriel, o pagamento pelos seus serviços já foi transferido. Patrícia vai cuidar de qualquer detalhe pendente. E sem mais, girou sobre os calcanhares e caminhou em direção à porta. Luísa o observou se afastando, cada passo uma martelada em seu peito. Queria gritar, queria correr atrás dele, queria obrigá-lo a olhá-la e dizer a verdade. Mas suas pernas não respondiam, e sua voz havia se afogado em algum lugar de sua garganta. Quando a porta se fechou atrás dele, o silêncio do salão vazio se tornou ensurdecedor. Luísa se deixou cair de joelhos, o vestido azul se estendendo ao seu redor como pétalas murchas, e finalmente permitiu que os soluços a consumissem. Lá fora, a noite baiana continuava indiferente à sua dor. As estrelas brilhavam sobre os telhados da cidade velha. E em algum lugar, um pássaro noturno cantava sua canção solitária. E numa mansão do bairro da Vitória, Gabriel Andrade Cavalcante se trancava em seu escritório com uma garrafa de uísque e os fantasmas das palavras que não havia tido coragem de dizer. Chiti, os dias que se seguiram foram os mais difíceis que Luísa havia enfrentado desde sua chegada a Salvador. Obrigou-se a levantar cada manhã, a abrir o ateliê, a atender as clientes com o sorriso profissional que havia aperfeiçoado durante anos. Mas por dentro estava vazia, como uma daquelas casas antigas do Pelourinho que parecem habitadas por fora, mas estão abandonadas há décadas. As noites eram o pior. Na escuridão de seu pequeno apartamento, não podia escapar das lembranças. O cheiro da colônia de Gabriel impregnado em seu travesseiro. O eco de sua voz sussurrando "te amo" enquanto dançavam. A promessa de algo belo que havia se desvanecido, como a fumaça das velas consumidas. Uma semana depois do baile, Dona Rosa, sua principal ajudante, a encontrou chorando no quarto dos fundos do ateliê. "Ai, menina", disse a mulher mais velha, sentando-se ao seu lado e passando um braço por seus ombros. "Isso não pode continuar assim. Você está se consumindo." "Estou bem",
mentiu Luísa, secando as lágrimas com as costas da mão. É só cansaço. O baile foi exaustivo. O baile foi há uma semana. E eu não sou boba. Dona Rosa olhou com aqueles olhos que haviam visto demais da vida para se deixar enganar. É por causa dele, não é? O senhor empresário. Luísa não teve forças para negar. Acho que me apaixonei, confessou em voz baixa. E acho que ele partiu meu coração. Ele partiu ou você mesma partiu? A pergunta a pegou de surpresa. O que você quer dizer? Dona Rosa suspirou, acariciando o cabelo de Luísa como uma mãe faria. Trabalho nesse ofício há 20 anos, filha. Vi muitas mulheres passarem por esse ateliê. Noivas iludidas, esposas desiludidas, viúvas que aprendem a viver de novo. E se algo aprendi, é que o coração não se parte porque alguém nos machuca. Ele se parte porque damos a alguém o poder de nos machucar. E o que isso muda? O resultado é o mesmo. Não é porque se você deu o poder, também pode recuperá-lo. Dona Rosa se levantou, oferecendo-lhe a mão. Agora venha. Você tem uma cliente esperando e chorar não vai pagar as contas. Luísa aceitou a mão que lhe estendiam e se pôs de pé. Não se sentia melhor, não exatamente, mas algo das palavras de Dona Rosa havia ficado ecoando em sua mente. O poder você deu. Você também pode recuperá-lo. Aquela noite, em vez de se afundar na cama e chorar até dormir, Luísa fez algo diferente. Pegou seu caderno de esboços, aquele que não havia tocado desde o baile, e começou a desenhar. No começo, os traços eram vacilantes, desajeitados, mas pouco a pouco, sua mão encontrou o ritmo. Linhas que se convertiam em formas, formas que sugeriam vestidos, vestidos que falavam de tudo o que não podia expressar com palavras. Desenhou até o amanhecer começar a tingir de rosa os telhados do Pelourinho, e quando finalmente largou o lápis, algo havia mudado. Não estava curada. A dor continuava lá, agachada nas sombras de seu coração. Mas junto à dor havia algo mais, uma fagulha minúscula de algo que poderia ter sido esperança, ou talvez só teimosia baiana, se recusando a se render. Luísa Moreno da Silva não ia ser destruída por um homem. Nem por esse, nem por nenhum outro. Havia sobrevivido à perda de seus pais, aos anos de desprezo da tia Conceição, à solidão de construir uma vida do nada. Sobreviveria também a isso, embora ainda não soubesse como. Foi o destino, ou talvez simplesmente a coincidência, que às vezes parece desenhada por algum poder superior, que pôs o caderno em suas mãos. 2 semanas depois do baile, enquanto Luísa organizava o ateliê, encontrou um paletó pendurado no cabideiro do fundo. Reconheceu-o imediatamente. Era um dos trajes que Gabriel havia deixado para ajustes menores, esquecido no caos dos dias prévios ao evento. Seu primeiro instinto foi ligar para Patrícia, para que enviasse alguém para buscá-lo. Mas algo a deteve. Talvez a necessidade de um fechamento que não havia tido. Talvez simples curiosidade. Talvez só masoquismo emocional. Acariciou o tecido do paletó, lembrando as horas que havia passado trabalhando nele. E então percebeu algo. Um volume no bolso interno. Era um caderno pequeno, de couro marrom gasto pelo uso. O tipo de objeto que alguém carrega consigo a todos os lugares, que se converte em extensão de si mesmo. Luísa o segurou nas mãos, debatendo-se. Era uma invasão de privacidade. Não tinha direito de abri-lo, mas o abriu. O que encontrou dentro lhe cortou a respiração. Poesia. Página após página de versos escritos, com a caligrafia de Gabriel. Alguns riscados e reescritos múltiplas vezes, outros que pareciam ter fluído num só traço. Todos eles crus, honestos, dolorosamente belos. Falavam de solidão. De noites em claro olhando o teto de quartos vazios. Da sensação de estar rodeado de gente, mas completamente só. De um coração que havia se fechado por medo e agora não sabia como se abrir. E falavam dela. Não a mencionava pelo nome, mas Luísa se reconheceu em cada linha. Mãos que criam beleza onde outros veem só tecido. Olhos de mel que olham sem julgar. A mulher dos hibiscos vermelhos que me lembra que uma vez soube sentir. Um dos poemas datado apenas dias antes do baile a destruiu completamente.
Não sei como te dizer que quando te vejo no gelo que construí, se derrete gota a gota. Não sei como te explicar que tuas mãos na minha roupa são o mais perto do amor que senti em anos. Tenho medo de te amar, porque amar é dar poder a alguém que pode te destruir. Mas mais medo tenho de não te amar e descobrir que o gelo era tudo o que restava de mim. Luísa fechou o caderno com mãos trêmulas. As lágrimas corriam por seu rosto, mas já não eram lágrimas só de dor. Eram lágrimas de compreensão. Gabriel a amava de verdade. Mas estava tão aterrorizado desse amor que havia preferido destruí-lo antes que pudesse destruí-lo. Não era desculpa para o que havia feito. Não a absolvia da dor que lhe havia causado, mas o tornava humano. O convertia em algo mais que o vilão de sua história. O convertia em outro coração partido que não sabia como se curar. Luísa guardou o caderno em sua bolsa. Não sabia o que ia fazer com ele, nem com a informação que continha. A única coisa que sabia era que tudo havia mudado, porque agora entendia que na noite do baile, quando Gabriel lhe disse que tudo havia sido um erro, estava mentindo, e que atrás daquela máscara de gelo havia um homem que escrevia poesia sobre ela quando acreditava que ninguém via. A pergunta era, o que ela ia fazer a respeito? 3 semanas depois do baile, Luísa tomou uma decisão. Não ia procurá-lo. Não ia suplicar, nem implorar, nem tentar convencê-lo de nada. Isso teria sido trair a si mesma, se converter na mulher que não queria ser. Mas também não ia ficar calada. Escreveu-lhe uma carta, à mão com a caneta antiga que havia pertencido à sua mãe, em papel de algodão que reservava para ocasiões especiais. Passou 3 noites escrevendo e reescrevendo, procurando as palavras exatas. Gabriel. Encontrei seu caderno. Li. Sei que deveria pedir desculpas por invadir sua privacidade, mas não vou fazer isso, porque o que encontrei ali dentro me mostrou algo que eu precisava saber. Não te escrevo para pedir que volte. Não te escrevo para te reclamar nada, nem para exigir explicações. Te escrevo porque acho que você merece escutar a verdade tanto quanto eu merecia escutá-la de você. Você me machucou. O que fez naquela noite e o que disse depois me doeu mais do que posso expressar. Mas também sei que o dano que me fez é só uma fração do dano que você faz a si mesmo cada dia. Você escreve sobre o gelo que construiu ao redor de seu coração. Eu também tenho minhas próprias muralhas. Construí-as pedra a pedra, ao longo de anos, de ser a menina que ninguém queria. A mulher que nunca seria suficiente. E estava tão ocupada me protegendo de você que não vi que você estava fazendo exatamente o mesmo. Não sei se isso tem solução. Não sei se alguma vez seremos capazes de derrubar nossas muralhas o suficiente para nos encontrar em algum ponto intermediário. Mas o que sim sei é isso. O amor que senti por você era real. E se seus poemas dizem a verdade, o que você sentiu também era. Talvez isso não seja suficiente. Talvez o medo seja mais forte que o amor. Talvez estejamos quebrados demais para funcionar juntos. Mas talvez não. O caderno deixo no ateliê. Você pode mandar buscá-lo quando quiser, ou pode vir você mesmo. A porta sempre está aberta. Para clientes, para amigos e para homens que escrevem poesia sobre mulheres com flores no cabelo. Sua sempre, Luísa. Enviou a carta por mensageiro no dia seguinte. E então fez algo que lhe custou mais que qualquer outra coisa em sua vida. Esperou. Os dias se arrastavam como séculos. Cada vez que a sineta do ateliê tocava, seu coração acelerava. Cada vez que era uma cliente ou um entregador, afundava um pouco mais. 1 semana, 2 semanas, nada. Luísa começou a aceitar que havia apostado e perdido, que o medo de Gabriel era mais forte que qualquer coisa que ela pudesse lhe oferecer, que teria que aprender a viver com o buraco que ele havia deixado em seu peito. E então, uma noite de tempestade no final do verão, alguém bateu à sua porta. Eram 3 da manhã. Luísa estava acordada como tantas outras noites, incapaz de conciliar o sono. A primeira batida na porta a sobressaltou. A segunda a fez levantar. A terceira, mais insistente, a levou a correr em direção à entrada. Abriu. E lá estava ele.
Gabriel Andrade Cavalcante, encharcado até os ossos, com um terno que seguramente custava milhares de reais arruinado pela chuva. Seu cabelo, normalmente impecável, caía sobre a testa em mechas escuras. Seus olhos, esses olhos castanhos que a perseguiam em sonhos, estavam vermelhos como se tivesse passado dias sem dormir. Em suas mãos, segurava o caderno de couro. "Não sei como fazer isso", disse, e sua voz tremia de uma maneira que Luísa nunca havia escutado. "Não sei como amar sem medo. Não sei como confiar quando tudo o que conhecia é traição. Não sei como parar de fugir quando fugir é a única coisa que me manteve a salvo." Luísa não disse nada. Só o olhava esperando. "Mas passei as últimas semanas tentando viver sem você", continuou ele, "e descobri algo. Descobri que a segurança do gelo não vale nada se significa estar sozinho. Descobri que o medo de perder é pior que a dor de ter perdido. Descobri que suas palavras, essas que você escreveu na carta, são as primeiras que alguém me disse, que me fizeram sentir que talvez, eu mereça algo melhor que a solidão." Uma lágrima rolou por sua bochecha, perdendo-se entre as gotas de chuva. "Eu falhei com você", disse. "Falhei da pior maneira possível. E não tenho direito de te pedir nada, mas se você me deixar, se ainda há uma parte de você que não me odeia, quero tentar. Quero aprender a amar com você. Quero derrubar minhas muralhas pedra a pedra, mesmo que me leve a vida inteira." Luísa sentiu seu próprio coração se partir e se reconstruir ao mesmo tempo. Não era um final feliz perfeito, ela sabia. Era apenas o começo de um caminho longo e difícil. Haveria mais lágrimas, mais brigas, mais momentos em que ambos quereriam fugir. Mas também haveria isso. Um homem de joelhos metafóricos sob a chuva, oferecendo-lhe seu coração imperfeito com as mãos trêmulas. "Entre", disse ela finalmente estendendo a mão. "Você está encharcado. Vai pegar um resfriado." E quando ele cruzou o umbral e ela fechou a porta atrás dele, deixando fora a tempestade, mas permitindo que entrasse algo muito mais perigoso, Luísa soube que estava prestes a embarcar na aventura mais assustadora e maravilhosa de sua existência. Os meses que se seguiram não foram fáceis. Gabriel e Luísa não se converteram num casal perfeito da noite para o dia. Não houve montagem cinematográfica de passeios românticos por Salvador e jantares à luz de velas. O que houve foi trabalho. Trabalho duro, constante, frequentemente doloroso. Começaram pela honestidade. Estabeleceram uma regra que parecia simples, mas que resultou ser a mais difícil de todas. Nada mais de mentiras. Nem sequer as pequenas, as piedosas, as que dizemos para proteger o outro ou a nós mesmos. As primeiras semanas foram brutais. "Tenho medo de que você se canse de mim", confessou Luísa uma noite, enquanto jantavam na cozinha minúscula de seu apartamento. "Que um dia você acorde e se dê conta de que poderia ter qualquer mulher, e se pergunte o que está fazendo com a costureira do bairro. E eu tenho pavor de que você veja o homem real que há atrás da imagem", respondeu Gabriel. "Aquele que tem pesadelos, que às vezes não consegue sair da cama, que há anos finge que não está quebrado." Aquelas confissões doíam. Mas cada uma era uma pedra a menos nas muralhas que os separavam. Gabriel começou a fazer terapia. Foi ideia de Luísa, mas ele aceitou sem resistência, o que a surpreendeu. "Não quero ser meu pai", explicou ele. "Não quero passar a vida sem saber como me conectar com as pessoas que amo. E se isso significa sentar num sofá uma vez por semana e falar dos meus sentimentos com um desconhecido, então farei." Luísa, por sua vez, teve que enfrentar seus próprios demônios. A voz da tia Conceição, que ainda ecoava em sua cabeça cada vez que algo bom lhe acontecia, dizendo-lhe que não merecia. O medo visceral do abandono que a fazia interpretar qualquer distância de Gabriel como sinal de que ele estava prestes a deixá-la. Aprendeu a comunicar seus medos em vez de guardá-los. Aprendeu a pedir o que precisava em vez de esperar que ele adivinhasse. Aprendeu que o amor não era só um sentimento, mas uma prática diária, uma escolha que tinha que renovar cada manhã. Houve brigas, algumas fortes, com vozes levantadas e portas batidas. Gabriel tinha tendência a se fechar em si mesmo quando se sentia ameaçado. Luísa
a interpretar esse silêncio como rejeição. Mais de uma vez, ambos pensaram que aquilo não funcionaria, que estavam danificados demais para construir algo juntos. Mas sempre voltavam, sempre encontravam a maneira de se reconectar, de pedir perdão, de tentar de novo. A primeira vez que Gabriel lhe disse "te amo", fora do contexto de uma grande cena emocional, foi numa terça-feira qualquer. Luísa estava no ateliê, trabalhando num vestido de noiva, com o cabelo preso de qualquer jeito e manchas de linha na blusa. Ele apareceu com café e pães de queijo para o lanche da tarde, algo que havia se convertido em seu pequeno ritual. "Te amo", disse, deixando as sacolas sobre o balcão. "Não sei se te digo o suficiente, mas te amo. Assim, com o cabelo bagunçado e a cara de concentração que você faz quando está trabalhando. Te amo." Luísa levantou o olhar do bordado e sorriu. Não foi um sorriso deslumbrante nem cinematográfico. Foi um sorriso pequeno, íntimo, daqueles que se reservam para os momentos verdadeiramente importantes. "Eu também te amo", respondeu. "Mesmo que você traga pão de queijo da padaria ruim em vez da boa." "Existe uma padaria ruim e uma boa? Há meses tentando te educar, mas você é um caso perdido." Ele riu, e o som encheu o ateliê como música. Foram esses pequenos momentos que construíram sua história. Não as grandes declarações, nem os gestos românticos de filme. Os cafés da manhã compartilhados na cozinha do apartamento de Luísa, que pouco a pouco foi se enchendo de coisas de Gabriel, até que nenhum dos dois pôde se lembrar quando exatamente havia deixado de ser seu espaço para se converter em nosso. As tardes na fazenda perto de Feira de Santana, onde ela aprendeu a colher cacau, e ele a distinguir os diferentes tipos de renda. As noites de insônia nas quais, em vez de dar voltas sozinhos na cama, sentavam-se juntos para ver o amanhecer, compartilhando o silêncio. Gabriel conheceu a tia Conceição. Foi ideia de Luísa, embora lhe custasse semanas reunir a coragem para propor. "Preciso fechar esse capítulo", explicou. "E preciso que ela veja que não sou o fardo que sempre acreditou." O encontro foi tenso. Conceição, já idosa, mas com a língua tão afiada como sempre, olhou Gabriel de cima a baixo, como se avaliasse uma peça de gado. "Então você é o ricaço que se caprichou pela minha sobrinha", disse como saudação. "Sou o homem que tem a sorte de que sua sobrinha lhe tenha dado uma oportunidade", respondeu ele sem se abalar. "E com todo o respeito, senhora, acho que você nunca entendeu o que tinha na frente." Pela primeira vez em sua vida, Luísa viu sua tia ficar sem palavras. Não se converteram em família feliz. Isso teria sido pedir demais. Mas algo mudou naquele dia. Luísa deixou de sentir o peso do desprezo de Conceição sobre seus ombros. Não precisava mais da aprovação dela. Tinha a sua própria e isso era suficiente. A família de Gabriel foi um desafio diferente. Seu pai havia morrido há anos, mas tinha uma irmã mais velha, Isabela, que praticamente o havia criado depois da morte de sua mãe. Isabela era protetora ao extremo, e na primeira vez que conheceu Luísa, a submeteu a um interrogatório que teria feito empalidecer qualquer detetive. "Quais são suas intenções com meu irmão?" perguntou sem rodeios. "Amá-lo", respondeu Luísa com a mesma franqueza, "e me deixar amar por ele, e construir algo juntos, se ele quiser." Isabela a estudou com olhos que eram quase idênticos aos de Gabriel. "Ele já foi machucado antes", disse finalmente. "Muito machucado." "Eu sei. Eu também fui machucada. Acho que isso nos torna especialistas em reconhecê-lo e evitá-lo." Um sorriso lento surgiu nos lábios de Isabela. "Acho que gosto de você", disse. "O que é raro, porque não gosto de quase ninguém." Foi o começo de uma amizade improvável, mas genuína. Um ano depois da noite da tempestade, Gabriel pediu Luísa em casamento. Não foi num restaurante de luxo, nem numa viagem exótica. Foi no ateliê de Luísa, entre rolos de tecido e vasos de hibiscos, numa tarde qualquer de outono, quando a luz dourada entrava pelas janelas e convertia tudo em algo mágico. Estavam trabalhando juntos num projeto especial. Os trajes para o segundo baile beneficente que organizariam juntos. Gabriel havia insistido em participar ativamente este ano, aprendendo os rudimentos da costura sob a orientação paciente de Luísa.
Você está me ensinando a criar algo com minhas próprias mãos, havia dito ele. É o mínimo que posso fazer. Aquela tarde, enquanto Luísa lhe explicava como reforçar uma casa de botão, Gabriel largou a agulha e a olhou com uma intensidade que a fez parar no meio da frase. O que foi? Perguntou ela. Nada. Só. Estava pensando. Em quê? Em que há 1 ano eu era o homem mais miserável do mundo, embora não soubesse. Tinha tudo o que o dinheiro pode comprar e nada do que realmente importa. E agora, fez um gesto abarcando o ateliê, os hibiscos, a bagunça organizada que era a vida de Luísa. Agora tenho isso. Tenho alguém que me ensina a costurar casas de botão e me repreende quando compro pão de queijo da padaria errada e me abraça quando tenho pesadelos. Luísa sentiu o coração apertar. Gabriel. Espera, me deixe terminar. Meteu a mão no bolso de seu paletó e tirou uma caixinha de veludo azul. Não tinha planejado fazer isso hoje. Passei semanas pensando no momento perfeito, no lugar perfeito, nas palavras perfeitas. Mas acabei de me dar conta de que não existe tal coisa. A única coisa que existe é isso. Você e eu, aqui e agora. Abriu a caixinha. O anel era simples, mas lindo. Uma água marinha da cor exata do vestido que Luísa havia usado na noite do baile, cravejada em ouro rosé. Luísa Moreno da Silva, disse, e sua voz tremia como uma criança diante de sua primeira confissão. Você me faria a honra de se tornar minha esposa? Não te prometo que será fácil. Não te prometo que não vou errar, porque vou, muitas vezes. Mas te prometo que cada dia escolherei te amar. Que cada dia trabalharei para ser o homem que você merece. Que cada dia, quando acordar e te ver ao meu lado, darei graças pelo milagre de você ter me perdoado e me dado uma oportunidade. Luísa o olhou. Olhou o anel, e depois seus olhos, esses olhos castanhos que já não eram de gelo, mas de tempestade contida, cheios de vida e temor e esperança. Sim, disse, e a palavra saiu de sua boca antes que pudesse pensá-la. Sim, sim, 1000 vezes sim. O beijo que seguiu foi diferente de todos os anteriores. Era um selo, uma promessa, um começo, mas a história não terminou ali, porque justo quando parecia que tudo estava resolvido, justo quando o final feliz parecia garantido, o destino decidiu lançar-lhes um último teste. Foi Patrícia, a assistente de Gabriel, quem trouxe a notícia. Entrou no ateliê sem bater, o rosto pálido como papel. Você precisa ver isso, disse, estendendo um envelope a Gabriel. Foi Mariana quem mandou. O envelope continha fotografias, fotos de Gabriel e outra mulher, no que parecia ser um jantar íntimo. Fotos que, sem contexto, sugeriam algo muito diferente da realidade. Isso foi há 3 meses, disse Patrícia. Um jantar de negócios com a filha do investidor japonês. Mas Mariana manipulou as fotos e está enviando para todos os meios de comunicação. Diz que se você não pagar uma quantia ridícula, ela vai publicá-las junto com uma história sobre como você está há meses traindo sua noiva. Luísa sentiu o mundo balançar sob seus pés. Por um momento, as velhas inseguranças voltaram com força brutal. As vozes que lhe diziam que não era suficiente, que tudo havia sido bom demais para ser verdade, que era questão de tempo antes de ser abandonada. Gabriel a olhou e em seus olhos ela viu medo. Não medo de ser descoberto, mas medo de perdê-la. Luísa, disse, te juro que não há nada. Esse jantar foi exatamente o que Patrícia diz. Posso te mostrar os e-mails, as atas da reunião. Tudo. Não te menti, não te enganei, não te traí. Ela o olhou longamente. Pensou em tudo o que haviam construído durante o último ano. As conversas difíceis, as confissões dolorosas, a honestidade brutal que haviam se prometido. Pensou nas vezes que ele havia tido oportunidades de mentir e havia escolhido a verdade ainda que doesse. E tomou uma decisão. Acredito em você, disse. 2 palavras simples que mudaram tudo. Sério? A voz de Gabriel se quebrou. Assim, sem mais, sem provas, sem explicações. Não preciso de provas. Eu te conheço. Luísa pegou sua mão, entrelaçando seus dedos. E confio em você. Isso é o que significa
Amar alguém. Não acreditar neles porque você tem evidência, mas acreditar porque os conhece o suficiente para saber quem eles realmente são. Gabriel a abraçou com uma força que quase a deixou sem ar. Sentiu suas lágrimas molhando seu cabelo e as suas próprias correndo por suas bochechas. Vamos enfrentar isso juntos, disse Luísa. Mariana pode publicar o que quiser. Nós sabemos a verdade. E a verdade, no final, sempre vence. E assim foi. A história de Mariana se desmoronou antes de chegar a ser publicada. Os jornais sérios verificaram as fontes e descobriram a manipulação. Os que não eram tão sérios enfrentaram a ameaça de ações judiciais que Gabriel finalmente teve a coragem de empreender. E pouco a pouco, o escândalo que pretendia destruí-los se converteu numa nota de rodapé, esquecida por todos exceto os protagonistas. Mas o mais importante não foi o resultado externo. O mais importante foi o que aquele episódio demonstrou: que os alicerces que haviam construído eram sólidos, que a confiança que haviam trabalhado tanto para forjar era real, que o amor, quando se cultiva com honestidade e coragem, pode sobreviver a qualquer tempestade. O casamento foi celebrado em março, quando os jasmins de Salvador floresciam e o ar se enchia do perfume das flores. Não foi um casamento ostentoso, embora Gabriel pudesse ter pago o evento mais espetacular da história da cidade. Foi íntimo, pessoal, cheio dos detalhes que faziam daquela história unicamente deles. Casaram-se no pátio da fazenda, perto de Feira de Santana, sob um arco de jasmins em flor que Luísa havia desenhado ela mesma. Os convidados eram poucos: Isabela e sua família, as funcionárias do ateliê que haviam se convertido em família escolhida, alguns amigos próximos que haviam demonstrado sua lealdade durante os momentos difíceis. Até a tia Conceição estava lá, sentada na primeira fila, com uma expressão que poderia ter sido orgulho, se você olhasse com generosidade suficiente. Luísa vestia um vestido de noiva que havia confeccionado ela mesma, trabalhando em segredo durante meses, para que fosse exatamente como sonhava. Era simples, mas impressionante. Seda marfim, cortada no viés que caía como água sobre seu corpo, mangas de renda que ela mesma havia tecido, uma cauda discreta que sussurrava sobre o chão de pedra do pátio. No cabelo, em vez de véu, levava um arranjo de flores de jasmim frescas entrelaçadas com hibiscos vermelhos. Gabriel a esperava sob o arco, vestido com um terno de linho branco que ela também havia desenhado. Na lapela, um hibisco vermelho que combinava com os de sua noiva. Quando seus olhos se encontraram, quando ela começou a caminhar em direção a ele do braço de Dona Rosa, a única figura materna que havia conhecido de verdade, o mundo parou por um instante. Os votos que trocaram não foram os tradicionais. Haviam-nos escrito eles mesmos, extraindo promessas das profundezas de seus corações. Gabriel, disse Luísa, com voz clara e firme, te prometo te amar, não apesar de tuas sombras, mas junto com elas. Te prometo ser teu refúgio quando o mundo for demais, e tua companheira quando estiveres pronto para enfrentá-lo. Te prometo continuar te escolhendo, cada dia, ainda que alguns dias seja difícil. E te prometo que nunca, jamais, vou deixar de acreditar em nós. Luísa, respondeu ele, e as lágrimas brilhavam em seus olhos castanhos. Te prometo honrar o presente que me deu ao me deixar entrar em sua vida. Te prometo trabalhar cada dia para ser digno do teu amor. Te prometo não fugir quando tiver medo, mas correr até você. E te prometo que meus poemas, a partir de hoje, só falarão de você, porque você é a única poesia que preciso. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, quando se beijaram sob o arco de jasmins, enquanto os convidados aplaudiam e o sol de março os banhava em luz dourada, algo se completou no universo. Duas pessoas partidas que haviam encontrado a maneira de ser inteiras juntas. A festa que seguiu foi perfeita em sua imperfeição. A comida, preparada pelo cozinheiro da fazenda, era simples, mas deliciosa. Moqueca de peixe, bobó de camarão, acarajé, os sabores da terra que os havia visto nascer. A música era uma mistura de clássicos brasileiros e os sambas de roda que Luísa cantarolava enquanto trabalhava.
A dança, quando finalmente se atreveram a abrir a pista, foi desajeitada e alegre, muito longe da elegância da valsa que haviam compartilhado naquele primeiro baile. Mas houve um momento que ficaria gravado na memória de todos os presentes. Foi perto do final da noite, quando o sol havia se posto e as estrelas começavam a aparecer sobre os campos de cacau. Gabriel pegou o microfone que o cantor havia usado para anunciar algo que ninguém esperava. Sei que isso é muito improvisado, disse com um sorriso nervoso que o fazia parecer mais jovem. Mas há algo que quero compartilhar com todos. Algo que Luísa já conhece, mas que nunca me atrevi a compartilhar publicamente. Do bolso de seu paletó tirou um caderno de couro, o mesmo caderno que havia mudado tudo. Antes de conhecer Luísa, eu escrevia poesia, versos escuros sobre solidão e medo. Mas desde que ela entrou na minha vida, minhas palavras mudaram. E quero ler algo que escrevi para ela para este dia. O silêncio que caiu sobre o pátio era denso, expectante. Gabriel abriu o caderno e começou a ler. Acreditei que o amor era fraqueza, uma porta aberta à dor. Acreditei que estar só era segurança, muralhas de gelo contra o temor. Mas chegou você com suas mãos de seda, tecendo esperanças onde só havia nada. E descobri que a única moeda verdadeira é um coração disposto a ser entregue. Hoje te prometo o que meus versos calam, o que as palavras não podem conter. Que em cada amanhecer, quando os medos assaltam, escolherei te amar até desfalecer. Não como o final de uma história de contos, mas como o começo de algo real. Duas almas imperfeitas, dois corações lentos, aprendendo juntos a voar. Quando terminou de ler, Luísa já estava de pé, caminhando em direção a ele com lágrimas nos olhos e um sorriso nos lábios. Abraçaram-se no meio do pátio, enquanto os convidados aplaudiam e alguém, provavelmente Dona Rosa, soluçava ruidosamente. Não sabia que ia fazer isso, sussurrou ela em seu ouvido. Há muitas coisas que você ainda não sabe sobre mim, respondeu ele. Temos uma vida inteira para que descubra. E assim, sob as estrelas baianas, com o perfume do jasmim se misturando com o aroma do hibisco noturno, a costureira do Pelourinho e o homem que havia sido de gelo começaram sua nova vida juntos. Não foi o final de sua história. Foi apenas o começo de uma nova. Haveria mais desafios pela frente, mais obstáculos a superar, mais oportunidades de escolher o amor sobre o medo. Haveria dias cinzentos nos quais duvidariam de tudo e noites brilhantes nas quais se lembrariam por que haviam lutado tanto. Mas uma coisa era certa. Cada manhã, quando Luísa abrisse os olhos e visse Gabriel dormindo ao seu lado, se lembraria daquela noite de tempestade, quando ele apareceu encharcado em sua porta, oferecendo-lhe seu coração imperfeito. E cada noite, quando Gabriel fechasse os olhos e sentisse o peso quente dela aconchegada contra seu peito, se lembraria dos versos que havia escrito sobre a mulher dos hibiscos vermelhos, a costureira que lhe havia ensinado que as coisas mais belas se criam ponto a ponto, com paciência e amor. No dia seguinte ao casamento, antes de partir para sua lua de mel, Luísa fez uma última visita ao ateliê. Queria se certificar de que tudo estivesse em ordem para as semanas que estaria ausente. Gabriel a acompanhou, esperando pacientemente, enquanto ela revisava cada detalhe, organizava as encomendas pendentes, deixava instruções para Dona Rosa. Quando finalmente terminou, ficou de pé no meio do espaço que havia sido seu refúgio durante tantos anos. Os vasos de hibiscos vermelhos brilhavam sob a luz da manhã. O cheiro de café com leite ainda flutuava no ar. Tudo estava exatamente igual a sempre. E, no entanto, tudo havia mudado. Pronta? Perguntou Gabriel da porta. Quase. Luísa caminhou em direção a ele, mas antes de sair, parou em frente ao espelho antigo que pendia junto à entrada. O mesmo espelho onde havia se olhado milhares de vezes, procurando defeitos, duvidando de si mesma, se perguntando se algum dia seria suficiente. Agora, o que via no reflexo era diferente. Via uma mulher que havia aprendido a se amar, que havia descoberto que as cicatrizes não te definem, mas te fortalecem, que havia encontrado a coragem de abrir seu coração, ainda que isso significasse arriscar-se a que o partissem, e ao seu lado
refletido no cristal, via o homem que havia escolhido amá-la com todas as suas imperfeições. Pronta, disse, pegando sua mão. E juntos saíram do ateliê em direção ao resto de suas vidas, deixando para trás as sombras do passado e caminhando para um futuro que, pela primeira vez, brilhava com a promessa da felicidade. Na porta, sob a placa pintada à mão que dizia Criações Luísa, um raio de sol capturou o anel de água marinha em seu dedo, lançando pequenos arco-íris sobre as paredes amarelas. O amor verdadeiro, pensou Luísa, enquanto as ladeiras do Pelourinho se desdobravam diante deles. Não é a ausência de medo. É a coragem de amar apesar dele. E em algum lugar do céu de Salvador, entre as nuvens que deslizavam preguiçosamente sobre o elevador Lacerda, o perfume do jasmim se misturou com o dos hibiscos, criando uma fragrância nova.